A gente vai diferenciar primeiro projetos e ações, porque se o que você escrever no CDP ou no CNP for uma ação, o projeto a ação, no caso, né, é diretamente desclassificada. Ações são aquilo que a gente faz diante de uma situação específica ou sem planejamento. Então, por exemplo, ocorreu uma enchente na minha cidade. Aí eu vou fazer uma mobilização para ajudar as vítimas daquela enchente. Aquilo ali não é um projeto, é uma ação. Por quê? Porque ele só pôde ocorrer porque aconteceu uma situação específica, que nesse caso foi a enchente. Ou se eu falo assim, eu vou ali no asilo fazer uma visita para os idosos. É uma ação? Não tem planejamento. Você vai marcar uma data e todo mundo vai para o asilo. Então é uma ação. Projeto é aquilo que a gente planeja, que pode ser feito ao longo de qualquer época, independente da circunstância que estiver acontecendo. Então, por exemplo, um festival de sorvete, você vai ter planejamento, ele pode ocorrer de janeiro a janeiro, então é um projeto. Um projeto que você faz com o Dia do Companheirismo. Tem planejamento e pode ocorrer dentro de qualquer parte do ano, é um projeto. Então, você tem que tomar muita atenção nisso. Não adianta inscrever projeto ação de Natal, ação de Páscoa, porque não classifica. Só classifica se for uma coisa feita assim, que tenha uma duração, um impacto muito grande naquela comunidade, que seja duradouro. Então, por exemplo, se você faz uma ação de Natal, que é reformar uma cozinha de um lugar, beleza, vai contar como projeto, porque vai ter uma ação duradoura e foi planejado, mesmo tendo sido no Natal. Mas agora, se for, tipo assim, a entrega de doce de chocolate na Páscoa, é uma ação. Então, vamos lá. A gente tem as categorias, que são projetos de imagem pública, ou seja, que vão trazer visibilidade para o clube de Interact, projetos de serviços ambientais, que vão favorecer o meio ambiente, comunitários, que vão voltar para a sua comunidade, financeiro, angariação de fundos, internacionais, que tenham contato com outro país, serviços internos, que vão melhorar a saúde, o DQA do clube. E agora uma nova categoria, que são os projetos de Fundação Rotária, que o nome já é autoexplicativo, voltada para a Fundação Rotária, provavelmente para polio. E aí eu falo que um bom projeto é um projeto bem escrito. Não adianta você fazer um projeto assim, incrível, maravilhoso, se você escreve ele de forma assim, que ninguém entende, de forma tão resumida que não dá para entender. E aí o que eu quero aqui que vocês entendam é que quem avalia o projeto de vocês não são pessoas do seu clube, não são pessoas que conhecem o projeto. Então, se você não escreve ele com muitos detalhes direito, quem está lendo não entende. Então, gastem tempo planejando, escrevendo o projeto. Voltando aqui, muita gente foi eliminada, tanto no distrital de projetos quanto no nacional, com projetos que eram incríveis, mas que estavam super mal escritos e que ninguém entendeu o que queria dizer ali. Só sabia quem conhecia o projeto por fora. Então, gastem tempo nisso, se dediquem a isso, recorram a pessoas que possam ajudar. E aqui eu vou trabalhar esse treinamento dentro de um formulário escrito na 1920 para o concurso nacional de projetos, do projeto Rédeas da Esperança, do Interact Clube de Betim, que, se eu não me engano, foi terceiro lugar em serviços financeiros. A gente vai fazendo junto, e eu reforço, se vocês têm alguma dúvida, me parem durante minha fala, porque senão a gente não vai lembrar delas depois. Justificativa, nos primeiros itens do formulário. O que é justificativa? É você mostrar por que aquele projeto é importante, por que ele foi feito, qual necessidade da comunidade ele visava atender. E então aqui a gente tem assim, a ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, objetivando a reabilitação e ou educação com o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.
O Despertar Vidas Ecoterapia é uma ONG em Betim que promove a ecoterapia para crianças deficientes sem custo. Em outubro de 2019, o Interact Betim foi procurado pelo Despertar Vidas Ecoterapia, que atende cerca de 5.000 crianças deficientes da região metropolitana de Belo Horizonte. Nas visitas, eles se queixaram do abandono dos órgãos públicos para o projeto e dos altos custos que eles possuíam para manter o centro funcionando e que estavam com dificuldades financeiras pela continuidade ao trabalho. Assim, precisando de capital e da conscientização da comunidade sobre a importância da ecoterapia. Então, a gente tem aqui que o clube apresentou por que é importante o projeto. Por quê? Porque eles precisam de capital, de dinheiro, que a comunidade conheça o projeto para dar visibilidade a tanto a ecoterapia quanto a própria ONG. E por que a ONG é importante? Por quê? Porque ela ajuda no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas deficientes. Então, a gente apresentou a justificativa do projeto. Alguém tem alguma dúvida sobre a justificativa? Não, então vamos lá. Aqui a gente se divide em objetivo geral e objetivos específicos. Então, o que aquele projeto tem assim como meta maior? Quando o clube chegou e falou, vamos fazer esse projeto, no que eles estavam pensando, no que eles esperavam que melhorasse na comunidade? E a gente dirige em geral, que assim, a maior meta, assim, e os específicos. Aqui a gente tem assim, o geral. O Despertar Vidas Ecoterapia estava passando por inúmeras dificuldades financeiras e corria o risco de fechar, deixando diversas crianças desamparadas. Assim, foi determinado que a instituição necessitava de fundos. Dessa forma, o clube junto à instituição voluntariado decidiram realizar um almoço, em que o lucro iria ser usado para manter o centro funcionando. Ou seja, o objetivo geral foi arrecadar fundos específicos. Arrecadar fundos, divulgar a importância do tratamento para a comunidade e ajudar as crianças que são beneficiadas por essa terapia. Bom, resumo. Aqui, gente, pelo amor de Deus, não façam um resumo de 8 linhas, 10 linhas. É 3, 4 linhas estourando. Então, o Interact Clube de Betim realizou uma parceria com a ONG Despertar Vidas Ecoterapia, visando divulgar o trabalho realizado pelo Centro Terapêutico para a comunidade e para arrecadar fundos para manter a instituição funcionando. Então, é um resumão, assim, quando alguém te pergunta o que foi o projeto, o resumo é o que você responde. A descrição é a parte mais chata. Quem estava na comissão do CDP quase quis me matar quando eu apresentei o projeto, porque a descrição ficou grande, mas era a intenção. Então, a descrição você vai contar desde o passo a passo, como a ideia surgiu, como ela foi apresentada, a forma como ela chegou a vocês, por que vocês se interessaram, e dali até o dia pós-projeto. Então, a gente vai ler juntos, se vocês tiverem dúvidas, me parem. No dia 1º de setembro de 2019, só um adendo aqui. Eu, como boa secretária, escrevi todos os números por extenso e só depois eu percebi isso. Mas vocês podem escrever os números como números mesmo. No dia 1º de setembro de 2019, o Interact Clube de Betim foi procurado pelo Despertar Vidas Ecoterapia, um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, que atende crianças do município de Betim, da região metropolitana da capital mineira, oferecendo tratamento para crianças autistas e deficientes motoras. Os membros dessa organização nos disseram que há algum tempo eles deixaram de receber ajuda financeira da prefeitura para a manutenção de gastos, como a alimentação dos animais, troca de equipamentos, entre outros. No entanto, eles só continuavam funcionando porque os funcionários que atendem as crianças estavam custeando por conta própria o dinheiro necessário para manter os custos do local, evitando o fechamento. Contudo, é evidente que eles não poderiam manter a situação como estava. Dessa forma, o Clube de Interact decidiu que queria conhecer melhor o centro e ajudá-lo de alguma forma. Desse modo, no dia 5 de outubro de 2019, os interactianos foram até o centro e fizeram uma visita guiada com uma das fisioterapeutas que atende as crianças, em que os associados tiveram a oportunidade de verem como funciona todo o processo de terapia com equinos e ver as dificuldades enfrentadas por eles. Ainda durante a visita, surgiu a ideia, por parte do Clube de Interact, em realizar algum evento beneficente. Decidimos, em conjunto com o centro, que a realização de um almoço seria ideal. Feito isso, no dia 14 de outubro de 2019, foi realizada uma reunião de planejamento entre o clube e a organização não governamental, em que foi estipulada uma lista de possíveis patrocinadores e parcerias, valor do ingresso e onde faríamos. Por conseguinte,
Entre os dias 15 e 21 de outubro de 2019, o clube e o centro foram em busca de patrocínios e parcerias. Aí que conseguimos restaurante Dona Flor, duas cozinheiras, cantores, aí tem todos os nomes, Clube Atlético Rodoviário, o Clube de Natação em Betim, que cedeu salão de festas para a realização do almoço e doação de alimentos e bebidas por rotarianos, interactianos e cidadãos. Ademais, entre os dias 15 de outubro de 2019 e 10 de novembro de 2019, interactianos e Despertar Vida Ecoterapia venderam os ingressos para o almoço, R$ 25 cada. Os ingressos foram vendidos em toda a cidade para rotarianos. No dia 9 de novembro, o centro utilizou R$ 720 para comprar alguns alimentos, bebidas e gás. Assim, o almoço foi realizado no dia 10 de novembro de 2019, contando com a presença de 290 consumidores, rotarianos, interactianos, membros do Centro de Ecoterapia, patrocinadores e parceiros, arrecadando lucro total de R$ 6.500. Através disso, o Centro de Ecoterapia poderá se manter por mais algum tempo e continuar o incrível trabalho realizado para com as crianças. Então, aqui, eu sei que é chato, é grande, mas vocês têm que contar cada mísero detalhe, assim, de quando vocês discutiram qual o valor do ingresso, de quando vocês compraram comida, de quando vocês fizeram tudo, igual tá aqui. E finalizar com como foi o dia da execução do projeto e o que ele pôde proporcionar. Comissões. Aqui a gente coloca todas as comissões envolvidas, porque na maioria das vezes um projeto não pertence a uma comissão só. Esse projeto foi inscrito como categoria principal em serviços financeiros. Por quê? Porque o objetivo maior dele era arrecadar fundos. O objetivo geral dele era arrecadar fundos. Mas ele também participava da comissão de serviços comunitários. Por quê? Porque o clube atendeu uma necessidade da comunidade. Então, por isso que a gente coloca as duas comissões. Aqui a gente coloca a data de início e de término do projeto, então desde o dia que ele foi apresentado até o dia que ele aconteceu. E aqui a gente coloca um cronograma. Então, 1º de setembro, Despertar Vidas procura o Interact. 5 de outubro, o Interact visita o centro. 14 de outubro, reunião com o clube e o centro. 15 a 21 de outubro, patrocínios, parcerias. 15 de outubro a 10 de novembro, venda de ingressos. 9 de novembro, compra de alimentos. 10 de novembro, realização do almoço. O orçamento. Aqui, para mim, é a parte mais chata. Eu falei lá no início que a gente teve o patrocínio de um restaurante que cedeu 2 cozinheiras. E aí vocês me perguntam por que tem R$ 400 aqui. Espera que eu passei sem querer. Voltou. Quando a gente tem um patrocínio assim, mesmo que ele tenha sido doado, a gente tem que estimar um valor. Então, aqui em Betim, uma cozinheira custa em média R$ 200. Se eles receberam 2 cozinheiras, a gente tem um gasto de 400. E com a patrocínio deles, a gente ganha 400. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que mesmo que vocês não tenham pago por algo, vocês precisam colocar a média do valor e descontar, igual está feito aqui. E aí tem a mesma coisa, olha, média de cachê de cantores em Betim é de R$ 200. Foram 10 cantores, então a gente teria gasto R$ 2.000 e a parceria nos deu R$ 2.000. O aluguel do salão de festas custava R$ 12.000 e eles nos patrocinaram com o salão, então no entorno de valor de R$ 12.000. Então, a gente teve um custo de alimentos e bebidas de 1.650, a gente recebeu em torno de 930 em alimentos e bebidas, a gente teve que comprar um gás no valor de 80, e a gente comprou mais alimentos e bebidas 640, e a gente arrecadou R$ 7.220. Mas aí a gente tem que subtrair com os 640 e o 80, então, o nosso lucro total é de 6.500. Alguém tem alguma dúvida no orçamento? Porque, gente, acreditem ou não, o orçamento é uma das partes que mais elimina projeto. Alguém não entendeu o que a gente fez aqui em relação às parcerias ou patrocinadores? Eu acho que ficou muito claro, amiga. Deu para entender certinho o que você quis dizer, que é a necessidade de deixar tudo muito explícito. Então, ok, vou passar então. Impacto causado aos beneficiários diretos com a realização do projeto. Aqui não é em relação a esse projeto, foi um item acrescentado no formulário, então na 1920 não tinha, mas o que ele quer dizer aqui
o que o projeto teve de consequência para aqueles beneficiários. Então, eu poderia falar que nesse projeto específico do Despertar Vidas, a gente conseguiu fazer com que o centro funcionasse, assim possibilitando que diversos usuários, diversas crianças deficientes consigam continuar desenvolvendo essa terapia tão importante para o desenvolvimento mental e motor deles. Então, aqui, além do público-alvo, o projeto beneficia outras pessoas, aí cabe uma avaliação se, além desse projeto, o público-alvo eram as crianças que são atendidas pela ecoterapia. Mas ele beneficia outras pessoas? Na minha opinião, sim. Beneficiou todas as famílias, as crianças que eram atendentes, todos os funcionários, todo mundo que conhece o projeto já foi atendido por ele de alguma forma. E aqui, os meios utilizados para divulgação do projeto, de que maneira eles foram úteis. Então aqui vocês colocam assim, se vocês divulgaram na rádio, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, etc. E é muito importante que vocês coloquem o alcance da publicação. Não me perguntem como olha isso no Instagram, eu não sei. Mas é sempre importante vocês colocarem assim, post feito no Instagram no dia 16 de outubro, alcance da publicação de X%. Para a gente poder mensurar. É muito importante no cadastro de projetos que tudo que vocês escrevam seja mensurável, que a gente consiga medir o impacto. Então, vocês precisam colocar o alcance da publicação aqui. E de que maneira o projeto contribui para a imagem pública do clube. Então, como esse projeto vai favorecer o Interact de alguma forma? No Ecoterapia, eu posso dizer com certeza que foi uma parceria nova que a gente ganhou com todos os patrocinadores e parceiros, com a questão da realização do almoço. Todas as crianças, familiares das crianças atendidas pelo centro passaram a conhecer o trabalho da família Rotária. Então, a gente contribuiu de uma forma imensa para a imagem pública. Esse projeto beneficiou internamente o Clube Sim Como. Então, aqui é uma avaliação interna, você tem que ver como o clube responde. No Ecoterapia, eu acho que todo mundo ficou muito impactado pelo projeto, por como aquelas crianças eram gentis, super dóceis, e como aquele projeto era uma coisa tão surreal para elas. Então, a gente teve um engajamento muito grande para a realização do almoço. Envolvidos. Aqui você coloca todo mundo que estava no projeto. Então, no caso desse projeto específico, 290 consumidores que usufruíram do almoço, 8 voluntários do Despertar Vidas, 5 rotarianos do Rotary Clube de Betim, 7 interactianos do Interact Clube de Betim, os 10 cantores, o clube que cedeu o local para o almoço, o restaurante que cedeu as 2 cozinheiras e todo mundo que doou alimento e bebida para o projeto. E resultados quantitativos e qualitativos. Quantitativo é aquilo que a gente tem um número, que a gente mensura. E qualitativo a gente não consegue mensurar, mas não deixa de ser o resultado. Então, aqui em quantitativo, foram arrecadados R$6.500, 290 convites vendidos, o número de parcerias e o público total. Então, cerca de 325 pessoas durante o almoço. E os resultados qualitativos. A gente impediu o fechamento do centro, as crianças poderão usufruir do treinamento, e houve uma conscientização da população e da família Rotária de Betim acerca do trabalho realizado pelo centro e da importância do mesmo. E dificuldades. Aqui é muito importante a gente colocar, a gente pode ser franco, todo projeto bom passa por uma dificuldade. Se ele não teve dificuldade é porque foi fácil demais e não deve ter tido algum erro que ninguém quis contar. Então, aqui nas dificuldades, a gente teve muita dificuldade para encontrar um local gratuito com baixo valor para a realização do almoço. Todos os lugares eram muito caros e foi uma dificuldade assim imensa a gente conseguir a doação do clube para a realização. E também na questão de parcerias e patrocínios, porque o gasto foi muito alto. Só de local a gente teria um gasto médio de R$10.000. Então, a gente não teria conseguido lucro, a gente teria prejuízo sem parcerias e patrocínios. E o maior legado deixado com a realização do projeto. Como assim? Aqui a gente fala sobre qual foi o impacto duradouro na comunidade do projeto. Então,
Nesse caso, a gente conseguiu fazer com que o Despertar Vidas não fechasse. E foi uma vitória enorme. A gente aprendeu que é muito importante a gente ter engajamento, a gente gostar do que a gente faz, porque os profissionais da ONG estavam custeando o projeto para que eles não fechassem. Isso é amor pela profissão. Então a gente aprendeu muito com eles, com essa força de vontade, determinação. E agora a gente vai falar um pouquinho dos critérios de avaliação da fase classificatória. E tem os critérios comuns às categorias. Então, esse é o formulário que os avaliadores vão receber assim que eles vão começar a corrigir os projetos de vocês. Então, se ele está fora da categoria, ele já é eliminado. Se ele for tipo um projeto inútil, assim, que é muito difícil de acontecer, ele é eliminado. Se ele for um projeto, ele continua. Se ele for uma ação, ele é eliminado. E aí aqui é da 19/20, tá? Então seria o projeto que foi realizado durante a gestão 2020-21. O cadastramento foi descrito de forma coerente, com base argumentativa e de forma inteligível, se o texto tem as normas de ortografia e se o orçamento foi coerente. Então, gente, pelo amor de Deus, coloquem pontuação, acentuem, usem conectores, não escrevam abreviações, pelo amor de santo Deus, que isso tudo vale ponto. Se houve participação do público-alvo, então aqui a gente tem um resultado quantitativo e se o objetivo proposto foi alcançado. Bom, e a gente tem os critérios de cada avenida. Então, comunidades, a gente avalia se ele cria novas perspectivas de futuro, se ele promove o desenvolvimento da comunidade, se foram feitas parcerias relevantes e que nota você daria como um todo. Internacionais, se ele tem uma compreensão internacional, ou seja, se ele envolve outros países, outras comunidades, se ele promove o contato entre pessoas de diferentes culturas e nações, se ele gera impacto positivo nas comunidades e que nota você daria como um todo. Internos, se ele agregou conhecimento rotário e ou profissional, isso é uma das maiores falhas dos projetos de internos, porque é um critério de avaliação se ele agregou conhecimento rotário ou profissional. No caso do Interact profissional, pode ser mudado para acadêmico também. Mas se ele só é, por exemplo, um dia do convidado, não estou falando que é um projeto ruim, longe disso, mas se ele é um dia do convidado aqui, você levaria 0, porque ele não agregou conhecimento rotário nem profissional ou acadêmico. Então, antes de escreverem um projeto, leiam a ficha de avaliação para ver se condiz. Se ele gera motivação nos associados e melhoria do clima do clube, se ele propiciou a permanência de associados ou a entrada de novos, e se ele anota no todo. Meio ambiente. Eu acho que é uma das categorias mais difíceis, na minha opinião. Por quê? Porque o pessoal tem mania de cadastrar projeto assim. Eu fui lá e plantei 15 árvores. Ótimo, é um excelente projeto. Mas ele não ofereceu mudança de hábito. Daqui a 2 anos, as árvores não vão adiantar tanto se as pessoas continuarem jogando lixo, poluindo o meio ambiente. Então, é um critério que eles ofereçam meios de mudanças de hábitos de forma a contribuir com a preservação. Então, assim, é importante que haja uma conscientização popular, seja pelas mídias, seja entregando panfletos biodegradáveis, de qualquer forma. Projetos de meio ambiente têm que envolver conscientização. O projeto gera impacto positivo e significativo no meio ambiente, ele cria desenvolvimento da comunidade, gerando conscientização e disseminação da iniciativa. Então, gente, isso eu quero que perceba. Se vocês não têm uma conscientização popular, vocês vão tomar 0 em 2 das 4 categorias. O máximo que vocês conseguem tirar nessa avaliação é 20. É muito pouco, é perder tempo escrevendo o projeto. Então, leiam os critérios antes de escrever. Imagem pública. Ele foi planejado para fortalecer a imagem pública, ele fortalece na sociedade, ele obteve resultados concretos. Gente, em projetos de imagem pública, vocês têm que colocar alcance de publicação em tudo. Finanças. Havia um objeto / destino antes de executar o projeto, a destinação desse dinheiro gerou impacto. O demonstrativo financeiro está claro e coerente. Se vocês colocam lá assim, se vocês, por exemplo, no que a gente usou, vou voltar aqui para eu conseguir falar sobre. Pera. Aqui, ó.
Se eu só coloco assim, a única coisa que a gente gastou mesmo sem ter patrocínio foi 640 de alimento e compra de gás de 80. Se eu só escrevo isso no meu orçamento, o avaliador vai rir da minha cara. Então é importante vocês colocarem essa média dos patrocinadores também nas parcerias, para a gente ter uma noção realmente do custo total do projeto. Bom, e critérios da fase final, então é a fase que vocês apresentam um projeto, seja com slide, seja com banner, seja online ou presencial. Então, ó, o layout é agradável e as especificações do arquivo digital atendem a compreensão e interpretação textual, ou seja, passa as informações necessárias, respeita as normas de ortografia e o orçamento é coerente. Então, não faz um material paparicado, cheio de coisa, super colorido, que o avaliador mal consegue enxergar o texto. O material contempla as informações mínimas elencadas no edital. Gente, leia o edital, confere 10 mil vezes tudo que está escrito no edital, tá no seu banner. Porque no CNP teve um projeto excelente que foi eliminado porque faltou o logo e estava no edital. Então, o material de apoio é agradável, passa as informações necessárias, facilita o entendimento. O texto respeitou a ortografia. O Interactive explicou com clareza o projeto apresentado. Então, a fase final de projetos, ela envolve muito oratória. Vocês têm de 3 a 5 minutos para apresentar, é importante respeitar esse tempo, confiram a ortografia. E, de novo, não façam material de apoio, ou seja, slides ou banners super assim, paparicados, coloridos, cheios de coisa que dificulta a compreensão. Então, houve participação do público-alvo, o objetivo foi alcançado, que nota daria como um todo, se o Interaction explicou com clareza o projeto apresentado. Se a apresentação ultrapassou o tempo regulamentar, se houve utilização do arquivo digital durante a apresentação e com nota para oratória. Então, esses são os critérios da fase final. Eu vou interromper o compartilhamento de tela para ver se tem alguém com algumas perguntas para mim. Então, é a hora que vocês me fazem perguntas para eu poder ajudar. E se vocês tiverem alguma dúvida em alguma categoria específica também. Maria, eu tenho uma dúvida. O que acontece? O Interact Clube de Curvelo, esses dias, a gente realizou uma live que foi para poder arrecadar um certo valor de dinheiro para doar para uma instituição. Isso contaria como uma ação ou como um projeto? Vocês fizeram uma live para uma instituição, certo? Isso. Vai arrecadar dinheiro para uma instituição. Contaria como um projeto, porque vocês tiveram que se planejar para a live, vocês planejaram para arrecadar, planejaram a instituição que iria receber, e não depende de um fato isolado, né? Então, assim, não depende do fato de ser Natal, de ser Páscoa e etc. Então, conta sim, mas aí não encaixa em projeto de imagem pública, encaixa em serviços financeiros, com a categoria secundária é imagem pública e talvez também comunitários, porque o objetivo maior não foi fortalecer a imagem pública, mesmo que o meio utilizado tenha sido uma live, né, um recurso digital. O objetivo principal foi arrecadar fundos, então seriam serviços financeiros, mas conta sim. Beleza, então, obrigada. De nada. Mais alguém sobre projetos específicos, qualquer coisa? Maria, eu tenho uma dúvida. Então, eu queria saber, porque semana passada eu coloquei no protocolo para a gente discutir, né, sobre o projeto que a gente ia colocar. E como você tem alguma dica para dar para a gente como escolher o projeto ideal? Olha, eu acho que o primeiro passo é vocês lerem o formulário de avaliação da fase classificatória. Porque, igual eu falei, às vezes vocês fizeram um projeto muito bom de serviços internos, mas ele não trouxe nem conhecimento rotário, nem acadêmico. E aí só isso vocês vão perder 10 pontos já, mesmo que o projeto seja muito bom em outros aspectos. Então, leiam a ficha e vê o que encaixa, o que vocês fizeram que completa todas as lacunas. Lembrem-se também que impactos em resultados quantitativos são muito importantes. Então, e dediquem tempo para escrever esse projeto. Não adianta, o prazo é maio, acho que ele falou,
se é 14 de maio, não chega em dia 12 de maio querendo escrever projeto, que não dá tempo, não. E se der, não fica meia boca, por experiência própria. Quem estava na equipe do CNP comigo sabe que a gente escreveu, tipo, 2 meses antes. Eu passei 2 meses enchendo o saco de todo mundo para escrever o projeto. Então, se planejem com isso, leiam o edital, vejam se o projeto atende todos os critérios e se atende os critérios da fase classificatória, porque senão vocês desperdiçam um projeto à toa. E eu também não acho que vocês devam escrever um projeto só. Escrevam pelo menos um por categoria ou em metade das categorias que seja, porque o clube tem gente suficiente para se dividir e escrever os projetos, não precisa ficar para uma pessoa só. Era isso, Gil? Era isso, amiga. Obrigada. Bom, mais alguém? Inclusive, vou aproveitar a fala da Maria para engatar em algo aqui. A Maria fez uma coisa no passado que a gente vai repetir esse ano. Projetos que foram enviados até determinada data. Não lembro qual foi a data que a Maria usou e nem a data que a gente vai usar. Eu vou passar isso certinho para vocês. A gente vai ter a oportunidade, eu, Laís, Lele, que vamos estar ali na coordenação, Luana, o pessoal da comissão de projetos, e a gente vai ter a oportunidade de ler e de dar um toque para vocês, de falar, eu acho que vocês poderiam desenvolver melhor isso daqui, acho que isso aqui poderia ser melhor explicado. Então, assim, mandem com antecedência, façam com antecedência, não é à toa que hoje, dia 2 de abril, e a gente está falando sobre CDP, sendo que ele vai ser no dia 4 de julho, então, assim, não é à toa, justamente para a gente poder começar a preparar isso antes. Já tem muito projeto bom que vocês já podem começar a escrever assim que a gente liberar os documentos. Eu acho que vai ser muito bom para vocês. E aí também vocês conseguem enviar antes, conseguem tirar dúvidas, não precisa ficar aquela coisa corrida. Ganhar um CNP, ganhar um CDP é uma emoção que deve ser indescritível. Então, assim, corram para que isso dê certo, se esforcem para que isso dê certo. Eu acho que aí entra uma dica também mais para a fase final. Se um clube tem mais de 2 projetos no final, faça um modelo de slide ou de banner padronizado. O 4760 tinha 5 projetos no CNP na final. E aí a gente ficou pensando, poxa, mas se a gente deixar a galera fazer, vai que alguém faz um slide super papagaiado, vai ficar super feio, vai ficar confuso. E aí a Dani, rainha da IP, da T920, fez os slides padronizados. Então o 4760 apresentou todos os projetos com o mesmo slide. Então, foi uma coisa que os avaliadores elogiaram bastante. E acho que pode trazer para o CDP também. Bom, mais perguntas? A gente ainda tem uns minutinhos. Se vocês tiverem dúvida aí de projeto que vocês fizeram, será que encaixa? Será que eu devo cadastrar ou não? Sei que tem muito projeto bom, mas que esse medo é recorrente. E até mesmo em qual categoria ele encaixa, porque isso foi uma dúvida que eu e o... Sim, mãe, estou. Isso foi uma dúvida que eu e o Otávio, a gente ficou muito ano passado em qual categoria a gente colocava os projetos. Então, aproveito que a Maria é a rainha dos projetos, usem a... Gente, sério, ano passado a gente eliminou uns 12 projetos na categoria de financeiros, na categoria comunitários, porque não era comunitários. Então, assim, se eu ficar sabendo de alguém que eliminou o projeto que estava na categoria errada, eu vou dar um soco, porque a gente está aqui hoje para isso. Então, vamos lá. Livinha, se alguém cadastra na categoria errada, você me conta para eu ir lá xingar em julho, tá bom? Tudo bem, eu tenho medo de você até hoje, eu não faria isso. Agradeço. Tô esperando. Até esse mesmo projeto. Pode falar, Isa. Então, o nosso clube realizou um projeto sobre Setembro Amarelo, de 500 Jardins para Viver. A gente espalhou plaquinhas sobre Jardins para Viver na rua. E aí, um pouco de dúvida, em qual categoria exatamente esse projeto poderia se encaixar? O projeto consistiu em espalhar plaquinhas na rua? Isso. Encaixar como projeto e ação depende muito do corretor. Eu encaixaria como ação, então eu eliminaria na classificatória. Porque no meu entendimento, não houve planejamento, porque vocês
fizeram placas e colocaram na rua. Tipo, não teve um planejamento, prazos para isso, não teve um cronograma de atividade, sabe? E ele só foi realizado porque era Setembro Amarelo. Então, ele depende de uma data específica. Mas é subjetivo. Se fosse cadastrar, seria em comunitários. Mas se eu fosse a corretora, eu teria eliminado, por ser uma ação. Assim, obrigada. De nada. Bom, mais alguém? Se é projeto, se é ação, as categorias, sobre orçamento. Eu quero falar de novo. Vou aproveitar que a Maria tá aqui, né, gente? Não vou perder a oportunidade. Mas... Que bom que eu não te respondo mais no WhatsApp, porque você não abriu a câmera. Então aproveita mesmo. Não faz comigo. Mas tá. Betinho realizou um projeto que ele foi um podcast. Perdão, não ia falar desse. Da aula de Libras. Que a gente conseguiu umas pessoas para ensinar a gente. E em qual categoria que isso podia ser cadastrado e se isso é um projeto ou é uma ação, porque eu fiquei meio em dúvida. Vocês conseguiram pessoas para ensinar Libras para o clube, é isso? Isso, exato. Foi recorrente? Tipo, teve mais de uma aula ou foi uma aula só? Não, foram acho que umas 15. É o projeto, então, porque ele é recorrente e se encaixa em serviços internos, porque foi voltado para a saúde interna do clube. Aí é importante, na hora que vocês forem fazer o cadastro dele, vocês especificarem que ele foi voltado para a formação acadêmica e pessoal dos associados e que melhorou o engajamento e blá, 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 porque tem que ser voltado para internos. Tá bom? Mas é projeto, sim. Aí é importante vocês colocarem no cronograma e na descrição cada data de cada aula e o tema de cada aula. Beleza, então. Obrigada, Maria. De nada. Bom, mais alguém, gente? Mas tipo assim, Maria, igual o Joe, vocês fizeram esse projeto, depois vocês fizeram o podcast para ler para as pessoas, para ler para crianças cegas, certo? Isso. Mas, não, entendi. É outra coisa. Eu pensei que tinha sido para outra coisa. Para pessoas para fazer, para ler com Libras. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acabou de falar Libras com pessoas cegas? Não, é porque eu achei que era uma pessoa cega. Eu achei que poderia ser para outra coisa. Tipo assim, fazer um podcast em Libras para surdos. Eu confundi, não vou negar. Mas eu tenho uma dúvida, Maria. Uma dúvida. A questão do projeto financeiro. Ok, o projeto financeiro, ele pode ser, tipo assim, aqueles projetos que são pro financeiro do clube mesmo, tipo assim, pro engrandecimento do clube. E para ele, você acha que, tipo assim, projetos que têm mais impacto nessa categoria são aqueles projetos que conseguem muito dinheiro ou isso não é tão avaliado? Gente, em projetos que é avaliado... Livinha, pode abrir essa câmera, eu só te respondo quando a câmera ficar aberta. Obrigada. Está mutada, eu acho, porque eu não estou te ouvindo, mas tudo bem. Então, o que é importante na questão de cadastro de projetos? O que a gente avalia é relação objetivo-resultado. Então, se você coloca que o objetivo foi arrecadar R$600 e você arrecadou 650, você vai levar nota máxima. Agora, se você coloca que o objetivo é arrecadar, tipo, R$3.000 e você só arrecadou 2.000, provavelmente o que colocou que era 600 e arrecadou 700 vai ter uma nota melhor. Porque ele cumpriu o objetivo, ele cumpriu a meta que ele pôs, né? Então, essa questão de valores não tem importância. A questão é o que você coloca como meta, o que você coloca como objetivo. E sim, pode entrar em questão de agregar fundos tanto para o caixa do clube quanto para alguma entidade ou algum projeto externo. Isso salve edital, porque eu conheço distritos que só aceitam projetos que foram para o caixa do clube, assim como tem distritos que só aceitam se for externo. Mas no da MDIO, pelo menos da 1920, não tinha esse critério, então a representação também não instituiu isso, a gente deixou livre. Então, leia o edital antes para conferir, mas eu acredito que seja livre. Mais alguém? Alguma pergunta?
Gente, juro. Com medo. Você vai me responder no WhatsApp? Não. Não me deixa no vácuo, por favor. Não vou responder. Gente, se eu souber de alguém que foi eliminado porque estava na categoria errada, eu juro que eu vou socar. Eu vou no privado xingar, então eu tô esperando. O IC Bucket Challenge foi um desses que tava em categoria errada. Tipo assim, era um ótimo projeto. Era um projeto muito, muito, muito foda. Que, tipo, nossa, era incrível. E que deu muito certo, teve muita participação, mas eu e o Otávio, a gente não sabia onde se inscrever, a gente inscreveu em categoria errada. É a nossa maior dor. Sim, o Bucket Challenge. E foi a maior dor também, porque eu recebi ele no dia final. E aí, se eu tivesse recebido antes, eu teria avisado. E aí eu xinguei o Otávio na época, inclusive. Então, assim, eu xingaria de novo vocês também, no caso, mesmo eu não sendo RD mais. Aconteceu muito isso. Gente, toma cuidado com os projetos. Eu vou usar um exemplo aqui de um clube titulado. O nome do projeto era Ação Rosa. Era um projeto, mas o nome começava com ação. É muito... dá choque, sabe? Porque a ação é eliminada, mas o nome do projeto era Ação Rosa, mesmo sendo um projeto. Então, não coloquem o nome dos projetos com ação no meio. E teve projeto que foi cadastrado. E nem com ACT no final. Por favor. Os jurados tiram ponto. Não coloquem projetos com ORACT no final. Isso é verdade, não coloquem. Obrigada. E também tem a questão do... tipo assim, teve projeto que chamava Biointeract e foi cadastrado em comunitários. Os avaliadores nem leram o projeto. Pelo nome, eles já eliminaram. Oi? Então, depende da campanha. Você perguntou o que difere projetos e ações. Eu tô tentando faltar a memória. O que difere projetos e ações e a relação de campanhas com os dois, é isso? Tá, então vamos lá. Projeto, aquilo que a gente planeja que pode ser feito em qualquer época do ano. Ação, aquilo que a gente não planeja, que a gente só vai e faz e que depende de alguma data. Por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Páscoa, enfim, tudo ação. E a campanha depende. Se for uma campanha assim, vamos arrecadar roupas para doar para uma entidade, beleza, um projeto, vai ter planejamento, cronograma de atividade, orçamento, enfim. Projeto. Agora vamos fazer uma campanha para arrecadar alimento para as vítimas de tal enchente. Ação. Porque só aconteceu porque teve uma enchente. Então foi condicionado por algo. Então depende da campanha. Se ela for assim aleatória, porque é uma necessidade da comunidade, de uma entidade, beleza, projeto. Se ela depender de algum fator externo, não. Bom, mais alguém? Pode falar. Nem tanto, porque dependendo de alguma entidade pode vir e propor um projeto para vocês. Assim, olha, a gente precisa fazer uma arrecadação de fundos. Vocês podem entrar com a gente com a questão de realização de um almoço, por exemplo. Não tem problema, porque não é condicionado, sabe? A questão da ação é que ela realmente não é planejada. Tipo assim, quando vocês falam, a gente vai fazer uma visita no lar do idoso. Gente, vocês não planejam isso. Vocês não fazem um cronograma de atividade. Tipo, dia tal a gente tem que fazer tal coisa, comprar isso, vender tal aquilo, fazer tal post. A gente só manda uma mensagem no grupo e fala, olha, dia tal a gente vai no lar de idoso, o endereço é esse, o horário é esse. Vai todo mundo lá. Pronto, não tem planejamento. Agora, se você vem e fala assim, a gente vai fazer um festival de massa. Então, beleza, que dia que a gente vai fazer o festival? Aonde? Com que dinheiro? Quais patrocinadores? Quais parceiros? Qual o orçamento? O que a gente tem que comprar? Então, é questão do planejamento ou não. E se está condicionado por algo. Tipo assim, gente, não tem como você planejar que uma enchente vai acontecer, que você vai fazer uma ação para recorrer àquela enchente. Aconteceu. Tanto que esses projetos geralmente são, assim, de última hora. No CDP teve muito clube, porque na época da 19/20 teve algumas enchentes, se eu não me engano, em algumas cidades. E aí teve muito projeto escrito que era para ajudar as vítimas de enchente. Eram projetos incríveis, que arrecadaram, assim, a Livinha rindo, que arrecadaram, assim,
muita coisa. Só que era enchente, então era ação. Então você tem que pensar nessa questão. Entendeu, Lele? Você quer que eu fale de novo? Posso tentar de novo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Sobre o negócio de não colocar ACT no final, né? Não usar isso no nome do projeto, eu queria que você falasse, Maria, porque eu sei que, tipo, talvez alguém tenha levado na brincadeira. Eu queria que você explicasse o porquê e tudo mais. É porque as avaliadoras, a gente leva em consideração a criatividade e a originalidade. E aí, todos os projetos da família Rotária, que as pessoas não sabem o nome, elas vão lá e escrevam assim, tipo Bio Interact, ou explicam, tipo, Festival Arte, ou Carnaval Arte, tanto Interact quanto Rotaract. Então, os avaliadores, a gente considera que é uma coisa muito normal e que não entra nos critérios de originalidade ou de inovação, e a gente tira ponto, e é real, tá? Se eu leio um projeto que tem arte lá, eu já vou lá no meu critério, já desconto no mínimo 2 pontos. Porque não é possível que vocês não conseguem pensar numa coisinha assim mais criativa. Então, realmente, o que a Lívia falou é sério, não coloquem arte no final, nem no início, se é que é possível. Mais alguma pergunta? Tanto de material, como fazer os slides, formulário, tudo. O Matias perguntou no chat, não sei se você viu, em qual categoria o Icebuck Challenge colocaria. Eu acho que a gente colocou em financeiro e era de comunidade, né? Porque teve doação para uma instituição. Eu acho que esse foi o nosso erro. Não foi porque ele tinha doação para outra entidade, é porque foi um projeto, ele encaixaria tanto internos quanto comunitários. Porque englobou um tanto de gente da família Rotária também. Exatamente. Ele não encaixou em financeiro porque ele não teve orçamento. Foi a questão do financeiro. Ele não tinha orçamento, porque foi literalmente uma arrecadação. E vocês também não estipularam meta de arrecadação, se eu não me engano. Posso estar errada quanto a isso, eu não lembro do detalhe do formulário específico. Mas não tinha uma meta de arrecadação e não tinha orçamento. Então vocês não tiveram nenhum custo, não teve parceria. Não teve patrocínio, desculpa, parceria teve. Não teve patrocínio, não teve orçamento. Então não encaixava em financeiros. Então ele poderia encaixar em internos, puxando para o lado de ter envolvido distritos da família Rotária, ou puxando para comunitários, que foi uma campanha interna realizada por uma instituição comunitária. Ele só não encaixaria em financeiros por causa do orçamento, da ausência do orçamento mesmo. O que foi uma dó, porque era um projeto muito bom. Era um projeto excelente. Então, gente, mais alguém sobre projetos específicos? Acho que não, né? Então. Não, odiei ficar me vendo assim, acho super estranho. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu já encerro por aqui. Certeza, pessoal. Lembra que vocês vão receber uma mensagem ameaçadora minha se alguém for eliminado por bobeira. Eu vou aproveitar que a gente está aqui para falar sobre CDP. Eu vou abrir só para vocês, só para eu trazer datas para vocês. Amiga, rapidão, só uma coisa. Rolou aquele formulário de dúvida? Rolou, mas não teve nada, não, tipo... Enfim, respostas. Exatamente. Tudo que você falou, que foi falado, você falou certinho. Por isso que eu nem te falei nada. E como era anônimo também, não tinha que ser especial para alguém. Então eu vou aproveitar que vocês estão aqui e vou falar sobre datas. Todas estão no edital, mas eu acho que é legal para vocês já poderem se preparar. As inscrições para o CDP são do dia 3 de abril até o dia 14 de maio, assim como foi no ano passado. O primeiro feedback da representação, que é aquilo que a Maria fez ano passado, de dar um feedback para vocês poderem, aperfeiçoarem o formulário. Se mandarem até o dia 9 de maio, isso não está no edital, porque é algo extraoficial, isso não está no edital, então anotem, mandem até o dia 9 de maio, porque a comissão do CDP vai poder te dar um feedback sobre como que tá. Mandar para os corretores, a gente vai mandar no dia 15, ou seja, então a inscrição ela fecha no dia 14, a gente traz os resultados dia 20 de junho,
E vocês vão ter, né, quem for classificado, vai ter até o dia 4 de julho, que vai ser a final. Então, assim, se eu não me engano, vocês vão ter que mandar até o dia 3 de julho as apresentações, e aí tem toda a questão no edital de confirmar a presença, se eu não me engano, até o dia 23, então, enfim. Tá tudo no edital certinho, a final vai ser no dia 4 de julho, se planejem para escrever os seus projetos até o dia 14, o edital vai sair amanhã, se eu não me engano, vai conseguir, se não sair amanhã, sai no domingo, já tá tudo certinho, tudo no Drive, enfim, se planejem para participar do CDP, acho que vai ser uma experiência incrível e que vocês vão gostar muito, eu sei que a gente tem muito projeto que tem esse potencial. Aproveito o momento de fala para agradecer a Maria pela presença, é sempre muito Amiga, deixa eu só te interromper, só para complementar uma coisa. Tudo bem. Eu já esqueci o que era. Ah, não, voltei. Gente, eu gosto muito da ideia de pedir pessoas para lerem os projetos antes de ser enviado, porque às vezes a gente não vê um erro ou um detalhe. Eu foquei muito com isso com os meninos no CNP, o Leandro tá aqui, a Kiara. Os meninos não me deixam mentir, a gente fez uma reunião só para um ler o formulário que o outro tinha escrito, para ver quem tinha considerações. E foi muito importante, porque teve coisa que eu escrevi que na hora que eu li os meninos falaram assim, pera, não faz sentido, volta. E a gente reescreveu junto, teve coisa que eles fizeram e eu falei, gente, não entendi, volta. E sempre pensem como se vocês não conhecessem o projeto. Então, se possível, peça um rotariano para ler, porque provavelmente o rotariano não vai saber cada passo a passo do projeto. E aí, se ele não entender alguma coisa, significa porque não está claro e o avaliador também não vai entender. Então, pensem nisso para escrever. Então, deem para outras pessoas lerem, façam com calma, não tenham dó de escrever. Aqui os meninos estão de prova, o do Redes da Esperança teve 8 páginas, o Distrito da Polio foram 12. Então, assim... Então, gente, eu fiquei com muita dó de quem leu o formulário da Maria. Muita, mas é muita mesmo, porque, nossa, ficou gigantesco. Assim, só o 4760 deve ter enviado umas 50, 55 páginas para o Nacional de Projetos. Eles que lutem. Então, assim... O avaliador tá aí pra isso, gente. Então, se vocês querem escrever 10, 12, 15, 20, escrevam. Vão ter um mês. Esse ano eles vão ter um mês pra poder avaliar. Então, taca a página mesmo. Foda-se. Quem deixa pra última hora que se vire. Tô nem aí. Exatamente. Então, assim, não tenham dó. Escrevam nos mínimos detalhes. Foi com certeza o divisor de águas pro 4760 classificar no CNP. Eu ouvi isso de todos os jurados, que os projetos foram muito bem escritos. Então, façam isso, a gente tem que tomar os acertos como verdade. Então, não sejam assim tolos o suficientes de fazerem diferente, porque não vai dar certo. E era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem precisar dos slides ou quiser um formulário que eu tenha preenchido durante 19 e 20, ou que alguns dos meninos da comissão tenham preenchido, me mandem mensagem. A Livinho, o Leandro tem meu número. E muito obrigada. Me mande seu slide e também, gente, lá no nosso Drive Distrital, naquela parte do CDP, tem um feedback que a Maria fez para os projetos do ano passado. Um feedback falando assim, o que poderia ter sido melhor, o que ficou faltando, por que não foi classificado ou por que foi classificado. Isso tem lá na nossa página do CDP. Inclusive, se vocês entrarem lá, eu acho que vocês já vão achar mais coisa que eu não divulguei ainda. Sim. Foda-se, vocês vão achar coisa, tá tudo bem. Vocês vão achar coisa que vai ser divulgada amanhã. Mas é porque eu já coloquei lá para não ficar na correria antes da gente divulgar. Então, entre na parte lá do Drive do CDP. Vou colocar isso na descrição do grupo. Vou pedir a Lu para colocar na descrição do grupo de projetos, dos presidentes. A gente está entrando na reta final da gestão. Então, a gente vai focar em premiação. A gente vai focar na questão das metas, né? De vocês poderem nos mostrar quais metas foram cumpridas. Focar na questão de CDP, de CDO. A gente já está entrando nisso, e é por isso que a gente está nessa movimentação de lançar edital de CDP e CDO. Então, aproveitem, é a forma de vocês serem, não recompensados, não é essa palavra que eu queria usar, mas as pessoas poderem ver o que o seu clube, o que você fez, o que o seu trabalho de presidente fez dentro do clube, juntamente com o restante dos associados. Então, aproveitem, está sendo muito estranho me olhar em duas telas, mas aproveitem,
qualquer dúvida, eu vou pedir Maria para me mandar o slide, que eu já coloco nessa parte do CDP também. Já vou até colocar alguns modelos de projetos da última gestão e vamos fazer isso muito bonitinho, que eu sei que vocês têm capacidade. Eu mando assim que eu conseguir converter o arquivo para PDF. Tudo bem. Peraí. Lu, você quer falar alguma coisa? Lu, presidente da comissão de projetos? Nossa, é muito estranho me ver assim numa tela. Luana? Luana me odeia. Tudo bem, ela só me ignorou mesmo. Leandro, mentira. Nossa, eu vou colocar a Maria fixada. Muito estranho me ver em duas telas. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Gente, Oi, desculpa. Lu. É porque eu tava tentando achar meu fone aqui, mas não achei, não. Gente, eu faço as palavras da Livinha e as da Maria as minhas. Fiquem atentos com datas. Se preparem. Preencham bem os formulários, como a Maria explicou certinho aí para vocês. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e um beijo, amo todos. Bom feriado, bom final de semana. Obrigada por estarem comigo numa sexta-feira à noite. Um beijinho, obrigada, Maria, você é um anjo. Beijo, beijo.